A cultura pop hoje em dia tem bebido de fontes bem nostálgicas ultimamente. Tem falado de temas antigos, tem trazido reboots, remakes, fazendo filme que faz referência aos anos 80, homenagem aos anos 80, qualquer coisa mais ou menos assim. E obviamente que isso é uma tendência muito legal porque muita gente vê essa nostalgia, vê a nostalgia como um todo, como algo muito divertido e valioso. E os podcasts dessa semana do 365 Podcasts são podcasts sobre nostalgia. Falar de nostalgia não é só ficar falando que na minha época tal coisa era melhor ou hoje em dia tal coisa é pior. Não, muito pelo contrário. Quando as pessoas falam de nostalgia, elas gostam de falar da sua lembrança, daquilo que elas lembram, fazem elas se sentir bem, aquela memória afetiva que traz uma coisa legal, um sentimento bom. Isso é a nostalgia, não é ficar comparando e reclamando não. Os podcasts dessa semana são exatamente isso, são podcasts que trazem lembranças, que gostam de te fazer reviver alguns momentos da tua infância, da tua juventude, um momento bom, uma lembrança legal. E para começar essa semana aqui do 365 Podcasts, no dia 93 eu ouvi o 80 Watts, no dia 94 eu ouvi o MachineCast, e no dia 96, pulando aí o dia 95, eu ouvi o TV de Tubo Podcast. Eu coloquei esses três podcasts aqui junto porque eles se dão o direito de falar de diversos temas. Eles são bem abrangentes em relação aos temas que eles abordam dentro do podcast. Apesar do TV de Tubo ser um podcast bem voltado para o que se passava na televisão, ele sempre tem um episódiozinho ou outro que abrange um tema fora da televisão. O 80 Watts é um podcast que tem um viés de música, de falar sobre um cenário alternativo dos anos 80, da música dos anos 80. Mas ele também se dá o direito de falar de outras coisas, de outros temas. E o MachineCast já é uma bagunça mesmo, mas uma bagunça organizada e muito divertida. Eles falam do que der na telha e falam com muita diversão mesmo. E de indicações de episódios, lá do 80 Watts eu vou deixar indicado para vocês o episódio do Cineclube 10, onde eles falam sobre o filme Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Uma grande comédia dos anos 80 com um episódio muito legal. Do MachineCast eu vou deixar indicado o episódio 111, onde eles falam sobre novelas. Isso mesmo, aquela novelona das 6, das 7, das 9, aquele novelão mesmo, eles estão comentando lá, lembrando de umas coisas muito divertidas que tinham nessas novelas. Já do TV de Tubo eu vou deixar indicado o episódio 21, Programas Infantis, onde eles falam sobre Bozo, Xuxa, Eliana, eles fazem um histórico completo dessas coisas aí que a gente assistia na infância. Eu garanto que se você é da nostalgia, essas três indicações já estão valendo aí o teu joinha. Então aperta aí o curtir, se inscreva no canal e também marca a sinetinha para receber notificação de quando tiver um novo 365 Podcasts. E dando continuidade, eu vou pegar o podcast que eu ouvi no dia 95, o Warpcast, juntar aqui com o episódio que eu ouvi no dia 97 e no dia 98, que são o Fliperama de Boteco e o 99 Vidas. Esses três podcasts têm como seu norte falar de jogos antigos. Cada um de seu jeito. O Warpcast ele é um papo bem mais contido, 99 Vidas já é um papo de amigos mesmo, uma coisa bem íntima, e o Fliperama de Boteco é um papo bem solto, bem engraçado, papo de bar mesmo, aquele podcast raiz mesmo, falando papo de bar, mas com certeza não falta qualidade na conversa deles. E esses três podcasts, apesar do Warpcast ser um pouquinho mais novo, eles às vezes se dão o direito aí de falar de uma coisinha diferente ou outro, sair bastante do tema de videogames, 99 Vidas principalmente, eles já falaram até do Silvio Santos lá, mas eles acabam voltando sempre aí pro seu nicho que é videogames. E de indicações de episódios lá do Warpcast, eu vou deixar indicado o episódio 11, onde eles falam de fake news, mitos e lendas dos videogames. Eles contam pra vocês a história aí dos jogos do ET enterrado. E do Fliperama de Boteco eu vou deixar indicado o episódio 150, onde eles falam sobre o jogo Super Mario Bros 1, o primeiro jogo do Mario lá no Nintendo 16 bits. E do 99 Vidas eu vou deixar indicado o episódio 334, um episódio especial aí antes do lançamento do novo game do Homem-Aranha para PlayStation 4, e eles aproveitaram para fazer essa retrospectiva do Homem-Aranha nos videogames. E para fechar aqui o tema de nostalgia, no dia 99 eu ouvi o Jogo Velho Podcast. Apesar do Jogo Velho Podcast também ser um podcast para falar sobre videogames, eu deixei para falar deles separadamente porque eles têm uma coisa com a nostalgia tão grande, mas tão grande, que eles têm até uma revista impressa, isso mesmo, eles têm uma revista, aquele sentimento de pegar o papel, folhear para ler sobre o seu game favorito, eles fazem isso. Mas eu tô aqui para falar sobre o podcast, né? E o podcast não fica para trás do material impresso. A qualidade do conteúdo do podcast do Jogo Velho é tão legal, cara, mas tão legal, que não é só sobre a memória deles. Eles colocam muito do sentimento pessoal deles, mas eles trazem muita, mas muita informação mesmo.
Eles sempre trazem curiosidades, conhecimentos, nomes, eles contam a história completa daquilo que eles estão falando e vale a pena você ouvir cada episódio com a maior atenção possível. E para fechar aqui a semana 365 podcasts lá do Jogo Velho Podcast, eu vou indicar o episódio 20, onde eles falam sobre emulação. Galera, não tem como ser nostálgico hoje em dia e não conhecer emulação, né? E eles falam sobre esse tema, eles contam várias histórias, é muito legal, vai lá conferir. E eu vou fechando a semana de nostalgia dos 365 podcasts e você já sabe, né? O seu podcast de nostalgia favorito ficou de fora dessa lista? Então deixa o link aqui nos comentários pra galera curtir também. E semana que vem eu vou falar de podcasts de variedades, isso mesmo. Podcasts que falam de tudo e mais um pouco, qualquer assunto, qualquer coisa que esteja em voga aí que eles queiram falar, eles vão lá e falam. Tem um podcast para indicar? Deixa o link aqui nos comentários.